Igual comentei com vocês nos vídeos anteriores, a Câmara dos Deputados aprovou essa semana, com 379 votos a favor e 64 contrários, o novo arcabouço fiscal que vai substituir o teto de gastos. O projeto, que passou por revisões após análise do Senado, agora aguarda a decisão final presidencial, ou seja, do Lula. Mas o que exatamente essa decisão significa, pessoal? Como ele vai afetar a economia brasileira, os nossos investimentos e o futuro do país? Eu vou te mostrar tudo isso agora. Fala pessoal, eu sou o Roger, criador do canal Victórios. E antes de te atualizar sobre o arcabouço, eu peço que vocês se inscrevam no canal aqui embaixo para me ajudar a bater a meta de 1.000 inscritos, tá bom? É importantíssimo, beleza? Mas vamos iniciar aqui. O Brasil busca equilibrar seus gastos onde estamos arrecadando menos do que gastamos. Ou seja, atualmente estamos no negativo. O arcabouço fiscal vai ser o conjunto de regulamentos que orientam a política fiscal e orçamentária daqui do Brasil daqui por diante. Como vocês já sabem, ele vem para substituir o teto de gastos, que estabelece um limite para o aumento das despesas políticas. Teto esse que também foi quebrado em algumas exceções, tá? É importante ressaltar isso. Vale lembrar que o teto de gastos foi criado por conta inicialmente do governo da Dilma, onde houve um aumento considerável na dívida pública devido a gastos políticos elevados e incentivos para estimular a economia. No entanto, essa estratégia contribuiu para um desequilíbrio nas contas do governo, gerando preocupações sobre a estabilidade financeira. Por isso foi criado o teto de gastos. Tá? A proposta de emenda constitucional da transição, aprovada no final do ano de 22, trouxe consigo a previsão de encerrar o teto de gastos e introduzir uma nova regra fiscal, que seria estabelecido por meio de lei, eliminando a necessidade de previsão constitucional. Isso sugere uma mudança na abordagem e na flexibilidade do arcabouço fiscal, visando um equilíbrio mais dinâmico entre as necessidades fiscais e as metas estabelecidas. Tá? O responsável por avaliar e propor alterações na proposta acatou duas modificações implementadas pelo Senado no mês de junho. Foram excluídos do novo conjunto de regulamentação fiscal o FINDEB, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e o FCDF, que é o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que assegura repasses de recursos federais para o Distrito Federal. Uma emenda proposta pelo governo que abriria uma possibilidade no orçamento de 2024 de até 38 bilhões foi rejeitada, tá bom? Isso se deve ao fato de que a previsão de gastos é influenciada pelo índice de inflação, que é utilizado para calcular as despesas. Eu já expliquei um pouco sobre ele aqui, tá bom? Vou deixar até aqui em cima um vídeo que eu comentei sobre. A emenda visava a fixação permanente da projeção de inflação, eliminando a necessidade de reavaliação anual. Agora, após as negociações, né, essa cláusula foi incorporada à LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? Que é revisada anualmente. A proposta busca eliminar o déficit orçamentário feito até o momento pela União até o próximo ano, mantendo as despesas abaixo das receitas. A estratégia que eles vão utilizar para fazer isso vai ser da seguinte forma: o aumento das despesas fica limitado a 70% do crescimento da arrecadação governamental, caso a meta seja alcançada. Então, por exemplo, se a arrecadação aumentar 2%, o crescimento das despesas pode atingir 1,4%. No caso de não cumprimento da meta, o crescimento das despesas é limitado a 50% disso, ou seja, do aumento da arrecadação. Isso significa que se a arrecadação também for de 2%, as despesas ficará restrito a 1% apenas. Caso o governo não alcance as metas fiscais, vão ser feitas punições, tá? Então vai ser a seguinte situação: no primeiro ano de descumprimento, o governo não pode criar cargos que gerem aumento de despesas, modificar estruturas de carreira, criar auxílios, despesas obrigatórias ou conceder benefícios fiscais, tá?
No segundo ano de descumprimento agora, o governo também é proibido de reajustar despesas com servidores ou também realizar concursos públicos, exceto para aquelas vagas que estão em aberto, tá bom? Agora, em situações que a meta fiscal não é atingida e os mecanismos de controle são acionados, o presidente poderá solicitar medidas para ampliar as receitas ou reduzir os gastos, tá? Então, caso essas medidas se mostrem eficazes para corrigir a situação, os efeitos dos mecanismos de controle serão reduzidos ou eliminados. Esse é um ponto importante para a gente ficar atento, pois é daí que pode surgir problemas para o futuro, tá bom? Mas uma outra medida inserida no arcabouço é um gatilho adicional para assegurar o equilíbrio fiscal. Quando as despesas obrigatórias que abrangem salário, benefícios e repasses constitucionais para áreas como saúde e educação atingirem 95% do total de gastos, todos os mecanismos de ajustes estipulados para situações de não cumprimento das metas serão ativados. No momento, as despesas obrigatórias representam aproximadamente 90% do orçamento. Essas disposições têm como objetivo reforçar a responsabilidade fiscal, evitando um cenário em que as despesas obrigatórias absorva uma parcela desproporcional das finanças públicas, tá? O arcabouço fiscal impõe também limites ao aumento dos gastos e estabelece metas fiscais segundo eles, tá? Porém, o desafio de equilibrar as contas públicas vão continuar a mesma coisa. Eles não focam em reduzir gastos ou até pensando de forma mais ampla a eficiência desses gastos. Para aumentar as arrecadações, será necessário buscar formas de captar mais. Ou seja, o meio de se fazer isso é a criação de novos impostos. Um ponto que precisamos ficar atentos também, pessoal, é caso eles não consigam controlar esses gastos, pois aí seria necessário imprimir o dinheiro. E imprimindo o dinheiro, aumenta a inflação diretamente, tá? O aumento de gastos de forma permanente pode elevar os prêmios de riscos do país e as expectativas de inflação, à medida que pressionem a demanda agregada e piorem as expectativas sobre a trajetória fiscal, o aumento contínuo de gastos pode contribuir para o aumento de prêmios de riscos associados ao país, assim como intensificar as expectativas de inflação, tá, galera? Esse cenário se desenha à medida que esses incrementos exercem pressão sobre a demanda agregada. Essa demanda seria o total de bens e serviços que os consumidores, empresas e o governo eles estão dispostos a comprar a diferentes níveis de preços em um determinado período do tempo. E isso pode gerar impactos negativos nas perspectivas econômicas, beleza, galera? Eu não vejo com bons olhos essa estratégia feita, pois pode resultar em um ambiente menos favorável para a saúde financeira e fiscal do país. Mas mesmo devido a todas essas circunstâncias, precisamos também falar sobre os investimentos, onde vamos precisar aguardar como será a reação da bolsa a longo prazo. Principalmente para o longo prazo, tá, galera? Porque no longo prazo que a gente vai ter um retorno do arcabouço fiscal. Ou será positivo, ou será negativo. A curto prazo eu não vejo uma mudança tão drástica, tá? Essas modificações elas serão vistas só no longo prazo. Para quem tem dúvida de como será a economia com o início das quedas da taxa Selic, eu vou deixar um vídeo aqui do lado para vocês entenderem melhor também, tá, pessoal? Pode ajudar bastante quanto ao movimento dessa queda da Selic. Bom, eu peço também para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal, galera. É muito importante para mim saber que vocês estão gostando e também para o meu crescimento, tá bom? Em um segundo vocês conseguem fazer os dois, tá? Bom, é isso. Muito obrigado por assistirem. Um grande abraço a todos e fui, galera.